Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação ter esse momento aqui de encontro com vocês nesse podcast, onde a gente vai falar sobre um tema tão importante que é a prevenção de endoftalmite. Como é que é isso? O que é endoftalmite? Os cenários que envolvem essa prevenção? Com especialistas voltados na área. A gente tem aqui a doutora Letícia, já vou falar com vocês. A gente tem aqui o Gabriel, que é especialista em controle de infecção. Temos também o Eric, eu vou virar rapidinho para vocês verem, porque hoje a gente está dando só uma palhinha sobre o que a gente vai disponibilizar na próxima semana, que é esse podcast, essa conversa que a gente vai ter hoje aqui. Seja muito bem-vindo aí no vídeo, seja muito bem-vindo à Moura Brasil, ao Marinho, para que você possa aqui conosco, a gente promove esse ambiente para que a gente possa discutir questões técnicas importantes e que a gente quer compartilhar com você, tá? Eu vou virar só um pouquinho para vocês verem doutora Letícia, Gabriel e Eric. Gabriel, dá um tchauzinho. Semana que vem a gente está disponibilizando o Eric, que a maioria conhece, doutora Letícia, fofa, aqui conosco. Então a gente vai ficar um pouquinho, mas a gente só vai liberar na sua totalidade na semana que vem, ok? Vou falar um pouquinho sobre os nossos convidados. Aqui a gente tem o Gabriel. Ele é especialista em controle de infecção, tudo a ver com o tema de hoje. Ele vai falar bastante sobre o caderno responsável por essa parte de endoftalmite, o caderno 9 da Anvisa. Nós temos também aqui o Eric, que vocês conhecem, ele é mestre em epidemiologia, também especialista em controle de infecção, que também vem a contribuir nessa conversa aqui que a gente vai ter. E temos também a doutora Letícia, que é médica oftalmologista, que tem as experiências na prática do que é o processo cirúrgico, de como é o ato cirúrgico, quais são as preocupações e os cuidados que nós devemos ter, divididos aí nessa discussão de hoje. Muito bem, eu estou querendo caminhar rapidinho aqui para a gente ir para a história, mas não tem jeito, né? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre cada um deles, a gente vai falar um pouquinho com o Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho com a gente sobre você, sua experiência, a gente quer te ouvir. Como é que você veio parar em controle de infecção? Olá, gente. Como a Nath me apresenta, eu sou Gabriel, sou enfermeiro de formação, especialista em controle de infecção hospitalar. Já entrei na especialização em CCIH, que é o que a gente comumente fala, né? Assim que saí da graduação já como enfermeiro, caí meio que de paraquedas, fui ver o que tinha me esperando. E aqui me encontrei, aqui me achei, acho que é a minha casa. A gente faz Legal. aquilo que gosta. E trabalha com muita tranquilidade, isso que é bom no final das contas, Muito né? bom, muito bom. Muito dinâmico, né? Controle de infecção é muito dinâmico, né? Tem uma galera boa aí pra gente discutir. Muito bom. Muito bom. Trabalhar com ensino também é muito bom, né? Perfeito. Essa orientação ao profissional, essa educação que acaba sendo permanente é muito bacana. E assim, existem os talentos, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, Gabriel eu conheço um pouco mais de perto, gente, assim, ele tem o talento da docência. Não tem jeito. Ele circula a unidade, então, assim, tem uma capacidade de conexão muito grande. E isso favorece o aprendizado. Então, a interface, eu vejo isso, tá, Gabriel? Então, eu tenho que falar que eu acho que as coisas, a gente tem que falar as coisas boas, né? Também. Eu falo que é controle de infecção, a gente fica com o olho treinado para ver não conformidade. Sim. E às vezes a gente é meio não tão querido, né? Exatamente. Mas a gente também tem que evidenciar as coisas boas e eu acho que essa sua característica é muito legal. Legal. Muito bom, vamos conhecer um pouquinho mais do Eric, a gente toda semana tá com ele aí. Fala um pouquinho sobre você, Eric, sobre o curso, sobre o controle de infecção, como é que é? Então, falar do Eric, né? Falar da gente é um pouco complicado, né, doutora? Bem, eu sou o Eric Almeida, sou mestre em epidemiologia, né, saúde coletiva, pela UERJ. Sou especialista em controle de infecção. Também tenho algumas especializações relacionadas na área de gestão e na área de biossegurança e também gestão de qualidade. Atualmente sou responsável técnico, né, pela Inovid, que é uma empresa especializada em saúde, e já atuo há mais de 15 anos na área de controle de infecção. Então, vim da roça, né, lá de Minas. Lá de Montes Claros. Lá de Montes Claros. E cá estou aqui no Rio de Janeiro há 18 anos, né, trabalhando sempre nessa área aí de controle de infecção. Corajoso, veio sozinho pra cá pra estudar, né? A família toda lá, né, Eric? É isso aí. Mas a gente que ganhou, Rio de Janeiro que ganhou com a vinda da Eric pra cá. Então, a gente vai sabendo cada vez um pouquinho mais sobre cada componente, mas agora a gente vai falar com a doutora Letícia, a gente vai dar um tempo maior, por quê? Porque além dela falar um pouco sobre a formação dela, vai falar um pouco sobre a história, que a gente está super curioso de saber um pouco da história da Moura Brasil. Quando eu era muito criança, meus pais já falavam assim, Colírios Moura Brasil. A gente já conhece isso, esse nome, é bem familiar pra gente. Mas como é que é a história
a gente tem a curiosidade de saber. Então, nesse momento, a gente vai passar para a doutora Letícia, ela vai falar um pouquinho dela, da formação, e vai falar um pouquinho da história também, ok? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Primeiro, eu agradecer ao Carlos Marinho, né, pelo espaço aqui, estreando aqui num podcast. Espero me sair razoavelmente bem. E um prazer estar aqui com vocês, né, profissionais aí competentes aí no que fazem, né, e compartilhar sempre os nossos conhecimentos, né. Para quem não me conhece, eu sou médico oftalmologista. Eu me formei tem 15 anos pela Faculdade de Medicina Souza Marques e fiz especialização em oftalmologia na UFRJ, e hoje o meu foco de atuação é a cirurgia de catarata, um pouco do que o Gabriel disse, né, quando a gente se acha aí, é onde eu me sinto bem em casa, né, e também sou diretora médica da Clínica de Olhos Otávio Moura Brasil. A nossa clínica só na Rua Mexe, que é onde a gente é a nossa matriz hoje, a gente já está lá há cerca de 30 anos quase, né? Aí a gente tem também filiais de atendimento na Barra da Tijuca, na Ilha do Governador e no Flamengo, né? Na verdade, eu ainda não fazia parte, né? Eu tô novinha, não sou tão jovem, mas também, né? 30 anos é muito. Mas eu já trabalho na clínica, já contribuo aí com o meu trabalho mais ou menos 10 anos, né? Antes disso, o Dr. Otávio, ele tinha um consultório bem pequenininho na Rua Uruguaiana, depois mudou para o Sobradinho e em 1977 que ele começou ali a clinicar, e em 1994 ele resolveu dar esse passo, né, e assumir esse espaço na Rua México, que era do Dr. Nelson Moura Brasil, que foi um oftalmologista importante, né, e um espaço grande. Então ele né, combinou com alguns colegas que né, para fazer uma sociedade e realmente crescer aí como clínica, né? E hoje, felizmente, a gente se consolidou aí como uma clínica assim, de referência mesmo na saúde suplementar em oftalmologia. E a gente busca sempre, né, prover assim, um atendimento acessível por meio dos planos de saúde, mas sem abrir mão da qualidade. A gente sabe que hoje a saúde suplementar é muito corrida, a gente sabe que a oftalmologia é um volume grande, né? É um atendimento muito dinâmico, mas sempre prezando aí pela boa qualidade aí do atendimento, né? Perfeito, muito bom. Vocês são convidados a conhecer lá a equipe da Moura Brasil. A gente já conhece o Gabriel, ainda não esteve lá, né, Gabriel? Mas é uma equipe que recebe a gente muito bem, né? Isso é uma coisa, uma característica que me marca muito quando eu chego lá. Porque a gente trabalha numa complexidade, né? O serviço que a gente faz é complexo, né? E quando a gente tem um ambiente que favorece um pouco mais, no sentido da gente levar mais leve, é bom demais, né? Então, assim, é uma característica boa de lá. Então, assim, vamos começar a falar um pouco sobre endoftalmite, mas a gente vai lembrar do caderno 9, que vem falando sobre medidas da Anvisa, que vem falando sobre medidas de prevenção de endoftalmite, e a gente queria, assim, um resumão, né? Um resumão que o Gabriel vai falar conosco agora. Como é que você vê esse caderno, assim, com todas as medidas que são colocadas ali, como a gente pode conduzir na prática, né? Porque a gente sabe que tem as RDCs, tem os manuais, tem os cadernos que nos orientam, nos norteiam, mas a gente sabe que existem contextos diferentes nas unidades, né? Existe uma realidade diferente na clínica A, na clínica B, na clínica C, e no entanto, quando você vê muito engessado a RDC, né? E ela pede para que ambas as clínicas ou ambos os serviços, elas atuem e desenvolva tudo aquilo que está na legislação e de fato é o que precisa ser. Mas existem contextos, né? Existem umas que são mais rápidas de implementação, outras não. Então o caderno está aí para orientar, mas a gente queria te ouvir um pouco sobre esse tema, Gabriel. Então, caderno 9 da Vigilância Sanitária, né? Assim como todos os outros cadernos publicados pela própria Anvisa, eles trazem esse conceito mais de prevenção, seja ele de infecção relacionada à assistência à saúde, ou especificamente falando de endoftalmite, né? E lá vem falando sobre as medidas preventivas, os períodos operatórios, que aí a gente fala de pré, intra e pós-operatório, os cuidados que o paciente precisa ter, e domiciliar, né? O próprio cuidado com os instrumentais cirúrgicos quando acaba a cirurgia, o que fazer, como fazer, quais são o principal foco que a equipe assistencial precisa ter durante esse preparo desse material. Vem falando também da questão de paramentação da equipe médica, o uso de campo, o uso de capote estéreo, o uso de luva estéreo. Vem falando também sobre a higienização de mãos, né, já que a gente está falando de um procedimento cirúrgico.
A gente não Sim. pode deixar de falar da higienização de mãos no preparo desse profissional para atender esse paciente. E vem falando também sobre os critérios diagnósticos para a gente conseguir fechar uma endoftalmite, né? O que a gente precisa olhar nesse paciente, o que a gente precisa investigar e avaliar para fechar de fato se é uma endoftalmite, se não é, se é só uma inflamação, o que aconteceu, se o paciente tem critérios que fecham como uma infecção, né? Uma infecção oftalmológica. E se esse paciente atende também aos fatores de risco, que a gente sabe que para desenvolver uma infecção, existe fator de risco que pode me predispor a ela. Sim. E aí, quanto maiores são os fatores de risco que eu possuo para predispor essa infecção, maior é a minha exposição a ela, né? Maiores são as chances dela acontecer. E quando ela acontece, não necessariamente é exclusivamente um erro de processo da clínica ou do hospital. Pode ser próprios fatores de risco que levaram esse paciente a desenvolver essa endoftalmite, falando nela especificamente. Aí o caderno vem trazendo isso bem resumido para a gente, e como as unidades elas podem se adequar aos processos, porque ele fala muito de processos, inclusive da higienização do ambiente, seja clínico, seja cirúrgico, falando da limpeza dentro do centro cirúrgico, como que ela deve acontecer, limpeza terminal, limpeza concorrente entre um paciente e outro no final do dia. E aí é bem resumido mesmo para as clínicas e hospitais poderem se adequar. É claro que quando a gente fala de RDC e de legislação, eles vêm trazendo tudo muito engessado. Mas quando a gente para ler os cadernos que a vigilância traz, por mais que ela traga orientações, são sempre orientações cabíveis e que não são mais para processos, vamos falar assim, né? São mais orientações para processos, não mais orientações para estruturas, como a gente vê em questão de RDC e legislação. E aí, resumidamente, é isso. Sim, resumidamente, porque é muita coisa. Tudo isso que você falou, se a gente for destrinchar, exatamente, né, dá um mundo de discussão aqui. E aí eu fico pensando assim, existem os fatores que contribuem, né, e assim, do próprio paciente, mas eu fico pensando que CCH, quando você falou de higiene das mãos, eu tenho que puxar isso, não tem jeito, gente. Por quê? Porque a gente está treinando sobre catéter e fala sobre higienização das mãos, né? A gente está falando sobre um produto, tipo assim, esse produto aqui, gente, a gente fala do produto, fala de higienização das mãos. Não tem jeito, a gente tem que falar o tempo todo. E ontem a gente estava numa reunião, né, e discutindo sobre adesão de higiene das mãos. A gente viu que antes da pandemia e pós, a gente achou que fosse realmente permanecer o uso, né, de álcool gel, da higienização das mãos. E isso, olha, voltou aquilo, né, aquela realidade lá de trás. A gente ficou bem triste, que a gente pensou que ia pegar um gancho. Mas toda conversa sobre controle de infecção, a gente tem que falar sobre higienização das mãos, não tem jeito. É porque, de fato, quando a gente fala, principalmente do meio assistencial, em tudo a gente toca no paciente diversas vezes, a gente toca no catéter, a gente toca em tudo. E nossas mãos são um veículo de transporte de micro-organismo, né? Então, se a gente não falar de higiene de mãos, aí é uma CCH que não tá ali tão em cima, né? E para quem, né, é leigo na área, e a gente pode puxar um pouco, né, doutora Letícia, aquela famosa coceirinha, né, nos olhos, conjuntivite sem as mãos higienizadas, e aí acaba gerando um impacto significativo aí nas questões, né, de infecções. E aí a gente fala não só endoftalmite, mas a gente também fala em relação às conjuntivites aí, que estão presentes, né, área. Principalmente nas pessoas quando elas não têm, né, um hábito, né, de fazer higienização das mãos. E aí a gente pode puxar uma sardinha também, né, que agora na época do Covid, que ficou aí todo mundo com medo, faltou álcool em gel aí na comunidade, né, até para a gente poder comprar nos mercados, né, nas indústrias, e demonstrando de fato o impacto que tem a higienização das mãos no controle de doenças infecto-contagiosas, né? Então, eu acho que não tem como a gente falar sobre controle de infecção se nós não falarmos de higiene de mãos, né? É impressionante mesmo a gente ter ido um padrão tão extremo, né, de lavar compras e relaxar tão rápido, né? Poucas pessoas ainda mantêm. E é isso, as nossas mãos são os principais, né? A gente mesmo que pega, porque vai no elevador, toca no botão, alguém com conjuntivite tocou ali, tocou no olho, vai no metrô, então é a principal fonte, né? É difícil você pegar diretamente pelo ar, né? Só quando vem com alguém com conjuntivite não quer nem chegar perto, mas a verdade é que para você pegar é o contato mesmo ali, direto. E teve um colega nosso, um parceiro, que eu achei assim, na época da pandemia, ele falou, sabe o que eu faço para pegar o elevador quando eu vou para casa? Gente, é impressionante o cuidado. Ele usava uma caixinha de palitinho.
palitinho de dente. E cada palitinho... Quando ele me contou, eu fiquei assim, gente, não acredito. Não, Nádia, eu aperto com o palitinho e jogo fora. Para ver o extremo do cuidado que existia. E hoje a gente tá com esse cuidado meio que decaindo. Mas vamos lá. Vamos falar sobre endoftalmite, que a gente precisa entender um pouco mais sobre esse tema. E eu queria conversar um pouco mais com a doutora Letícia sobre o que é endoftalmite de uma forma bem, bem básica, para que os nossos ouvintes possam entender. A endoftalmite, acho que aqui o nosso foco é mais a endoftalmite aguda pós-operatória, né? A gente sabe que existe endoftalmite endógena, mas aí já é outro capítulo, né? A endoftalmite pós-operatória é quando a gente tem um processo inflamatório, né? Depois de um procedimento invasivo, um processo inflamatório intraocular, né? Decorrente aí, né? Da inoculação mesmo de micro-organismos que, né, não deveriam ir para dentro do olho, né, e acabam causando essa infecção, né, intraocular. E, assim, não é um assunto que a gente gosta muito de falar. Confortável, né? De falar, felizmente, é pouco frequente, né, e aí acho que as pessoas podem, poxa, então por que vocês pensaram em falar sobre endoftalmite, né, mas é porque... apesar de pouco frequente, potencialmente é muito devastador, né? Podendo levar à perda visual total. Então, eu costumo falar assim, ainda que se eu operar 1 milhão de cataratas e nesse 1 milhão tiver um paciente com endoftalmite e ele perder a visão, é desse paciente que eu vou lembrar, né? Sim. Então, só isso por si só já justifica, né? Acho que esse tema e a gente, né, por mais que, não, né, felizmente, a gente tem um volume grande de catarata, esse índice é extremamente baixo, mas o que a gente pode fazer para que isso seja sempre o mais baixo aí possível, né? Sim. Pela gravidade, a gente fica realmente pensando que é um tema importante da gente discutir, porque está envolvido com todos os processos mais críticos de dentro da unidade. Sim. E como não é um processo, não é só o processo cirúrgico, não é só o processamento de material, tem todo uma gestão operacional do serviço que precisa ser vista. Então, a gente não é um tema só para um dia, não para um momento não, aqui, sim, né? Sim. E quando a gente vai buscar na literatura, né, a questão a importância dessas endoftalmite, a gente vê o impacto significativo que nos pacientes, né, doutora? Então, assim, é uma das mais temidas, né, desfechos, né, relacionado aos eventos adversos, e quando a gente vai buscar isso na literatura internacional, já teve casos já esse ano, né, relacionado a surtos, né? E aí é importante a gente ter essa caracterização relacionada a endoftalmite, a questão do agente etiológico. Então é importante também que a gente faça coleta de material, justamente para a gente poder identificar qual é o foco, né? Então a gente tem os fungos, né? O Fusarium, que causa, né, grande impacto, né? Temos também os Staphylococcus, porque como a conjuntiva é um pouco ali colonizada, né, por Staphylococcus, ele também tem uma representatividade. Temos também a questão da Pseudomonas, né, aeruginosa, que estão muito relacionados à utilização dos colírios, à utilização dessas substâncias, né, que são importantes justamente dentro desse processo, porque ali no dia a dia a gente acaba, às vezes, não negligenciando, né, às vezes esquece de algumas ações, às vezes esquece, né, de uma identificação, de uma solução, ou então perde ali o controle de validade. Então é importante ali dentro daquele ambiente a gente ter noção, né, e não só ter noção, a importância dos processos em si para que a gente possa evitar esse desfecho não agradável aí, que é a endoftalmite. Que é o tema que a gente ia discutir sobre as principais causas de endoftalmite, né? O que a gente tem que olhar com atenção ali, que pode ser um fator. E aí quando a gente fala de fator, né, a gente relaciona muito a fatores de risco do próprio paciente. E aí a gente tem pacientes com idade superior a 84 anos, paciente do sexo masculino, aí são pacientes que não fazem uso lá da cefazolina ou da cefuroxima, são pacientes que têm ruptura da cápsula posterior, e aí a gente partindo mais para o paciente também, a gente fala de pacientes que fazem o uso da faca emulsificação mais de 80 segundos, são pacientes de raça negra, são esses fatores de risco que expõem mais o paciente a desenvolver a endoftalmite. E aí a gente também não pode deixar de falar, como o Eric citou, dos processos, né?
E aí a gente tem o uso de colírios que precisam ser identificados, que precisam ser bem manuseados, porque perdem validade tempos depois da abertura. E aí são frascos de multidoses, como a gente vai falar mais para frente, que são utilizados em diversos pacientes. Se não tem esse cuidado na manipulação pelo profissional, a gente faz a contaminação desse objeto, desse frasco. E são fatores que, de fato, se a gente não tomar cuidado durante o dia a dia, na rotina, a gente acaba pecando nesses pontos, né? E como a doutora Letícia bem falou, é um fluxo muito alto de pacientes, centro cirúrgico é bem rotativo quando a gente fala de oftalmologia. E se a gente não prestar atenção nos pequenos pontos no dia a dia, a rotina faz com que a gente caia no esquecimento. Sim, e a gente tem lá na sala cirúrgica todo um protocolo, né? Abre o material na hora, praticamente, de funcionar, né? Que a gente orienta. Na hora da cirurgia, a gente cuida com aquele material, técnica de abertura de material, não é isso? E usa a luva, tem a técnica de calçar, tem um álcool específico que é para centro cirúrgico, tem uma série de questões, né? Só que, se a gente não cuidar das soluções, se a gente não cuidar antes, como é que vai ser, né? E aí a gente perde ali aquela barreira toda que foi feita. E a próxima abordagem que a gente queria falar é sobre o cuidado da antisepsia. Um paciente pode perguntar, começo em casa, começo na clínica, como é que eu faço antisepsia? Ó, a dúvida que pode surgir. Só ainda nessa questão dos fatores de risco, né? Tem a idade, doenças mal controladas, infecções pré-existentes. Acho que a gente tem que destacar muito onde a gente pode intervir, né? A idade do paciente, a raça, as comorbidades que ele tem, claro, né? Dele, pode estar compensado, tem que estar compensado clinicamente, mas o que a gente pode fazer é realmente, né, reforçar os processos, né, agir com os protocolos aí claros, né, o Eric falou das etiologias possíveis, mas os estudos mostram que mais ou menos 80%, né, quando a gente faz a cultura, tem uma endoftalmite, faz né, um exame específico, faz uma biópsia ali do vítreo, a gente vê que 80% desses micro-organismos são oriundos das pálpebras e dos cílios, né, da conjuntiva ali. Então, é a nossa flora natural que coloniza ali e quando vai parar dentro do olho pode causar essa infecção grave. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, é uma antisepsia extremamente caprichada, orientar bem o paciente, né? E aí, em relação à antisepsia, eu gosto de exagerar, extrapolar um pouco, eu digo que a antisepsia ele começa no momento que o paciente foi na consulta, né? Então, na primeira consulta, o paciente foi comigo e diagnostiquei que ele tem uma catarata, né? Expliquei que a única abordagem é cirúrgica, a gente sabe que não existe outro tratamento, não existe tratamento clínico para catarata. E aí, nessa consulta, eu tenho a oportunidade de fazer um exame, né, detalhado, né? Então, a gente tem a lâmpada de feno, que é o nosso microscópiozinho, e a gente vê ali todas as condições que aquele olho tem, né? E para preparar, a gente tem a oportunidade de preparar ele para cirurgia, né? Então, não são só as comorbidades sistêmicas, como diabetes mal controlada, né, que podem interferir, mas as questões oculares mesmo, né? Então, tem que ver se não tem nenhum sinal de conjuntivite, né? Nenhum sinal de dacrocistite crônica, que é quando a gente tem infecção ali do saco lacrimal. Meibomite, blefarite, né? Um olho seco. Então, tudo isso eu posso preparar aquele paciente para chegar bem no dia da cirurgia, né? Então, se eu orientar bem ele a partir daquela consulta, ele conseguir fazer a higiene em casa com um shampoozinho neutro, né? Para deixar esse olho lubrificar bem, para ele não ter um epitélio, para o epitélio, né, corneano tá bom para chegar na cirurgia bem, tratar meibomite. Hoje a gente tem tratamento com luz pulsada, que alguns pacientes têm indicação para diminuir aquela oleosidade que fica na parte da pálpebra, que não é bom ali durante a cirurgia, né? E claro, quando chega no dia da cirurgia, né, o paciente é bem orientado, fazer a higiene certinha com a solução. Quando entra lá no centro cirúrgico, né, capricha bastante na iodopovidona, né, pra a gente né, ter. E o campo com bag, né, o campo estéreo com bag, né. Aquilo para mim é ótimo. Eu aprendi na residência, na especialização, não tinha, né? Era aquele campo de pano, assim, e a gente era bem aberto, né? Então, agora, com aquele bag, a gente cola, né, direitinho ali, aí a gente corta ali, né, tentando isolar ao máximo os cílios aí para a gente ter o menos contato possível. Então, esses fatores são os fatores que a gente consegue, controlar tudo a gente não pode, mas que a gente consegue, né, realmente ter a importância, né? Ter
é uma coisa que realmente vai fazer diferença, né? Já que nas outras a gente não pode intervir. Não consegue intervir. E é importante, né? Porque dentro dessa estrutura como todo, né? Porque quando fala em relação ao bag, ele é importante justamente para também aumentar o campo de visão, né? A visualização ali em relação à manipulação durante o procedimento. E também a questão da utilização do PVPI, né? Que é importante ali no preparo ali da região, justamente para fazer uma dissepsia da pele de forma adequada e, em concomitante, a gente conseguir diminuir a quantidade de micro-organismos que estão ali presentes. Porque a gente também não pode esquecer, porque às vezes as pessoas dizem, mas tem até um cálculo que fala, né, sobre o risco, né, e a probabilidade de ter a infecção do sítio cirúrgico. E aí a gente pode extrapolar em relação também às outras áreas, que é a questão também da quantidade de micro-organismos presentes naquelas superfícies, né? E aí a gente não pode esquecer que o olho também né? Ela tem um quantitativo significativo de micro-organismos, né? Então, por isso que a gente faz essa utilização, justamente para a gente tentar aí diminuir o número de carga microbiana ali presente ali naquela superfície. Perfeito. Acho que quem está assistindo a gente pega pelo meio do caminho aí. A gente está falando sobre prevenção de endoftalmite. A gente está aqui com o Gabriel Cícero, com Érica Almeida, doutora Letícia Moura Brasil. A gente está discutindo sobre quais são os processos mais seguros para a gente evitar essa infecção que traz, assim, tira o sono de qualquer um. Né? E aí, tanto para você que é administrador de serviço de saúde, clínica oftalmológica, quanto você que é paciente, você pode estar acompanhando aqui conosco quais são as orientações que valem ouro. Eu particularmente, cada fala, eu chego a notar, porque eu sou interessada nisso, né? Eu sou interessada se eu vou a ser atendida numa clínica oftalmológica, eu quero saber quais são os viés, quais são os processos ali. Eu, como leiga, eu fico me colocando sempre do lado de lá. Então, eu escreveria, você que está nos assistindo agora, escreveria as orientações, tanto que Gabriel, Érica, a doutora Letícia está falando aqui, os cuidados voltados para o olhar de cada um, ela médica, como é o olhar dela, quais são os cuidados desde a primeira consulta. Eu achei a fala dela muito importante relacionada à primeira consulta, à parte educativa, né, do processo todo. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma outra questão que incomoda bastante a gente, que são as soluções. Isso aí não é só em clínica oftalmológica, em todos os serviços de saúde, porque a gente tem os frascos multidoses que não deixam a gente ficar tranquila enquanto a gente não tem um controle muito bom disso. Então, eu gostaria que a gente abordasse, se vocês quiserem falar sobre os colírios, as soluções, pra gente aí. Eu vou puxar pro gancho do enfermeiro controlador de infecção, né? Que de fato é um ponto que a gente precisa observar bastante, principalmente nas rondas, durante as nossas visitas nas unidades, porque eu abro uma amotolia de álcool a 70 agora, deixo lá em cima da bancada, esqueci de datar. Abro qualquer outro tipo de amotolia, deixo em cima da bancada, esqueci. Fui fazer outra coisa, fui receber o paciente. Eu peguei que agora. Acabei de abrir. Acabei de abrir. É o que a gente mais escuta como desculpa, né? E se a gente não tem ali um bom controle e orientação do profissional sobre a importância de estar datado, a gente acaba que contamina a amotolia, a solução, um frasco de colírio que seja, e aí a gente pode acabar desencadeando, culminando, na verdade, nesse processo. E são voláteis algumas soluções, né? Não é só a contaminação, mas você perde concentração. Exatamente. Aí, se eu abro, por exemplo, uma amotolia de álcool 70, eu deixo ela aberta, exposta ao ambiente, aquele produto não vai ficar com o mesmo tipo de solução do que se ele mantivesse fechado, né? Fora que ainda é uma recomendação da vigilância, que a gente, quando passa a ronda, as amotolias estejam sempre com datas e tampadas. Então a gente precisa estar sempre focando nisso e trazendo sempre para a orientação do profissional. Fulano, você esqueceu? Não esquece, porque da próxima vez pode não ser eu controlador de infecção, pode ser a vigilância sanitária passando no hospital, fazendo uma visita, fazendo uma auditoria. E eu falo que a gente é fiscal do bem, gente. Nós somos fiscais do bem. A gente é da unidade, a gente está ali para prevenir que haja problemas secundários, né? Atendimento. Então, eu sempre falo, gente, a gente é do bem, peraí, a gente não dá... E aí, assim, vou dar um recadinho, se vocês me permitem, aos fiscais de plantão. Com todo o respeito que eu tenho por todos o trabalho de vocês e o nosso também, a gente gosta muito de ser pontuado para a gente melhorar. Mas a parte educativa é bem legal, quando eles chegam e fazem a parte educativa conosco, né? E eu falo com a gente, clínica mesmo, serviço de saúde, seja consultório, seja hospital. Então,
desenvolver ainda mais essa parte educativa conosco, é bem legal, viu, fiscal? Você está assistindo a gente aí. Mas a gente fala que é fiscal, que a gente está dentro do mesmo sistema, jogando no mesmo time, querendo que dê certo, né? Então... E o que eu gosto muito de trazer no meu dia a dia enquanto rotina de trabalho é a conscientização do colaborador. Ele sabe por que aquela motolia e aquele colírio precisam estar com data? Ele sabe qual é o prazo de validade após a abertura? Ele sabe quais danos a gente pode causar no paciente como evento adverso se eu administro aquele colírio fora da validade? Então, se ele sabe dos processos, ele sabe o motivo de estar fazendo aqueles processos, eu acho que isso fica mais fácil da gente ter aquele colaborador mais próximo da gente, mais próximo dos processos mesmo. Porque no final de tudo, eu acho que tudo vai combinar em processo e educação da equipe assistencial. Agora, em relação a essas aberturas aí, a gente pode, né, dar uma aula e estender aí pra caramba, porque tem uma dúvida muito grande relacionada com a periodicidade de troca, né, desses frascos. Então, para quem tem dúvidas, né, o que acontece? Logo no início ali, quando a gente começou a trabalhar com a questão de acreditação, né, a acreditação ela pedia muito a questão desses frascos maiores, né, de 1 litro, por exemplo, os frascos de PVPI, os frascos de clorexidina, ou o frasco mesmo até do álcool 70. Então, depois de aberto, qual é o período de troca desses frascos, né? Então, houve uma... E aí, quando a gente vai na literatura, né, onde a gente vai lá na vigilância sanitária, a gente tem algumas legislações referentes a essa temática, porém, ela não deixa claro qual a periodicidade, né? Ela fala assim, olha, segue ali a orientação do fabricante, né? E aí o fabricante coloca o seguinte, olha, depois de aberto, né, recomenda-se se estabelecer o prazo, né, de 90 dias, ou de 120 dias, ou de 2 anos, né? E algumas unidades, até quando abrem, eles colocam, né, uma temporalidade muito grande. Só que nós não podemos esquecer do processo em si, né? E o que as unidades elas têm muito utilizado é a questão da redução do prazo total em 1/4, ou seja, 25%. Então, o cálculo básico quando eu abro uma solução, eu vou observar o prazo final dessa solução. Então, se ela tem um prazo total de 2 anos, eu vou reduzir 25% desse valor total, ele depois de aberto, né? Mas tem algumas outras soluções que já vem escrito no próprio rótulo, né? É algo que a vigilância ela tem... há uma preocupação também a nível de vigilância no que tange a melhorar a questão dos rótulos, né, dos produtos. E aí a gente vê que a gente vem caminhando nessa perspectiva dessa troca, e aí a gente fala por exemplo, os produtos, né, o processamento de produtos para a saúde, a RDC número 156, que fala sobre o processamento, e fala também a questão do que está escrito no rótulo, né? Porque muitas das vezes nós ficamos um pouco ali, né, a ver navios, entre aspas, porque não está muito explícito, né, a questão da periodicidade. E aí eu costumo falar o seguinte, olha, é a mesma coisa do extrato de tomate que nós utilizamos em casa, né? Ou então é a mesma situação do leite condensado que nós abrimos em casa, né? Porque quando a gente abre, a gente tem que ter noção que ela tem uma redução, né? Se a gente deixar ali o extrato de tomate ali por mais de 1 semana, vai crescer fungos, vão crescer micro-organismos ali, né? Então é o mesmo... o pensamento e filosofia que nós devemos pensar na questão dessas soluções, né? Então, aí só para reafirmar que o prazo de validade ela deve ser reduzida em 1/4, né? Ou seja, 25% ali do prazo final, que aí é a utilização aí da RDC número 63 aí, de que fala relação à farmácia, ou a 63 ou a 64, mas eu acredito que seja a 63. Até o Conselho de Farmácia também, né? O próprio Conselho de Farmácia ele já emitiu um informativo, um boletim, reforçando essa orientação de reduzir para 1/4 o tempo de validade do produto quando ele é aberto, né? Então, tem mais aí um conselho reforçando essas orientações para a gente estar trabalhando cada vez mais isso na ponta, né? Um pouquinho além dessa questão da validade, trazendo um pouco para a prática, né? É muito comum os pacientes, né? Às vezes operam um olho, um tempo depois vai operar o outro, ainda sobrou, eu posso usar. E é isso, como você disse, como não tem exatamente uma transparência, uma clareza, assim, né? Para a gente ter, olha, né, ter respaldo para falar, né? Eu falo, olha, no meu olho eu não usaria, né? Porque você está fazendo uma cirurgia, né? E eu acho que tem uma questão do bom senso, né? Se você tem um lubrificante que venceu, né? Você está com o seu olho super íntegro. É um risco que você está correndo usar um lubrificante fora da validade, mas você fez uma cirurgia, você precisa de um antibiótico para se proteger.
é nisso que você vai economizar, né? Então, é verdade. assim, né, não faz muito sentido na minha cabeça. E outra coisa, ainda nessa questão dos colírios, além dos colírios, né, que a gente usa, né, terapêuticos, né, a gente tem os colírios para diagnóstico, né? Então, de rotina, praticamente toda consulta a gente usa um anestésico e um corante, que é a fluoresceína, né? E esses colírios geralmente, né, vêm com 5 ml, né? 5 ml depende do frasco, né? Eu acho que até a gota do frasco, por isso sai uma gota muito grande, eu fico pensando se eles não podem diminuir aquilo, né? Que a gente fica com a montando amarela. Mas uma gota, 1 ml tem 20 gotas, mais ou menos. São 20 gotas, né? um Então, assim, ml. num frasco daquele eu tenho gotas. 100 gotas. Então, quantos pacientes eu vou examinar usando aqueles colírios, né? E aí é muito importante o profissional tomar cuidado na hora que vai fazer essa estilação, né? Não tocar na pálpebra, não tocar nos cílios, não tocar na conjuntiva ocular, né? Quando acabar de usar, manter fechadinho, como o Gabriel falou. Não ficar abraçado com o frasco, às vezes você compra um frasco nas mãos e aquece o frasco. Tentar E aquilo altera, a né? temperatura Temperatura, adequada, né? E isso também vale para os equipamentos, né? A gente faz a média pressão intraocular com o tonômetro de aplanação. Ele dá um toque na córnea, ele encosta na córnea do paciente. Então, eu sempre tenho que higienizar entre um paciente e outro, né? Para evitar aí contaminação. E é só para concluir que assim, lá no caderno, inclusive, ele traz um capítulo, praticamente várias orientações relacionadas aos frascos multidoses, né? Sim. E aí a gente retorna lá no início do nosso podcast, a questão da importância da higienização das mãos, né? Porque quando a gente tem com frascos e a gente vai fazer a reutilização, quantos profissionais, ou até mesmo em casa, né? Pessoas que abordaram ali, né, para fazer a abertura e o fechamento, né? Então é nesse momento que há a contaminação e é nesse momento que impacta aí significativamente no controle da qualidade desses produtos. Perfeito. E a gente vai falar um pouquinho agora que está esquentando mais, vai falar sobre os instrumentais cirúrgicos, né? Porque é uma grande preocupação não só da equipe que está fazendo o procedimento, que está acompanhando no ato cirúrgico, quanto do paciente também, porque eles ficam muito preocupados como é que tá os artigos, né? Tem alguns que perguntam mesmo, mas como é que tá? Esse material estéreo? É estéreo, olha aí e tal. A gente sabe que existe muito mais coisa, bem mais amplo, mas a gente sabe que a preocupação é grande com isso, como é que tá a esterilização e tudo. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais cirúrgicos, quais são os cuidados que a gente deve ter, como é que a gente faz logo depois do ato cirúrgico, como é que a gente armazena, como é que a gente processa esse material. Vamos falar um pouquinho disso para... É só corrigir aqui, Nádia, eu falei 63, mas a 67, a 67. legislação. Tá. Bem, em relação aos materiais, né, é algo que geralmente a parte médica, ela não se envolve, né? Ela acaba, né, ficando ali, né, não restrito, né, ali focado ali no procedimento cirúrgico, e aí fica algo a cargo ou dos instrumentadores, que é uma realidade, né, de algumas clínicas, ou a cargo mesmo do técnico de enfermagem ou da equipe de enfermagem na central de material esterilizado. O grande impacto que eu acho nas cirurgias, né, de oftalmológicas é a rapidez. Né? Então, assim, uma catarata, por exemplo, são 10 minutos, né? 10, 15 minutos. Aí, no máximo, 20 minutos, quando ela é um pouco ali mais complicada, né? E quais são esses cuidados? Porque, por vezes, algumas unidades, elas não têm o quantitativo suficiente desses materiais, né? E aí, a gente entra numa questão que é o processamento rápido, né? Que seria o ciclo flash, algumas unidades, elas possuem a statin, e aí a gente precisa, né, revisitar a RDC, que fala sobre processamento de produtos para a saúde, que é a RDC número 15 de 2012, né? Então, a gente precisa seguir essas boas práticas. Então, embora haja essa complexidade dentro dos serviços de oftalmologia, e principalmente pelas características dos materiais, que são materiais considerados complexos por essa legislação, né? E aí, por definição, material complexos são todos os materiais que possuem lumen, né, estreitos, inferiores a 5 milímetros, ou materiais de fundo cegos. Então, esses materiais da oftalmologia, eles se classificam, né, dentro da classificação dos materiais complexos. E aí a gente precisa ter alguns cuidados, né, como, por exemplo, a utilização do preparo antes de chegar até a central de materiais,
ter o cuidado com a limpeza, porque a limpeza ela é uma redução da carga de bioburden em cerca de 80%, 90% ali. Então, quando a gente evolui para a fase de esterilização, a gente já tem uma redução significativa de micro-organismos presente nesse material. Então, esse material ele precisa ser bem limpo, né? Ele precisa passar por um processo de limpeza, né? Com água e sabão, passar pela ultrassônica, né? Porque como são materiais considerados complexos, então ele precisa passar pela lavadora ultrassônica, que é um processo de cavitação aí, que consegue melhor fazer a limpeza desses materiais. O enxágue desses materiais, né, a gente precisa atentar ali que tem que ser uma água purificada, com controle e laudos microbiológicos, né? Então algumas unidades vêm utilizando algumas bombinhas, né, de osmose reversa. A osmose, né? Porque justamente para tentar garantir que esses materiais eles estão sendo limpos, né, com água purificada, e aí a conceituação da água purificada fica um pouco ali, né, porque a RDC ela não traz, então a gente traz algum conceito da farmacopeia, né, como definição da água purificada, e a partir disso a gente tem, né, a fase da secagem, a fase do preparo do material e a fase da esterilização propriamente dita, né? E aí algumas unidades elas utilizam o statin que né, tem ali a questão do ciclo flash, tem uma discussão importante, né, relacionado à utilização desse tipo de ciclo, mas a gente sabe que a maioria das unidades ainda faz a utilização, então a gente precisa ter muito cuidado durante toda dessa cadeia processual e desse cuidado com esse material, né? Então, às vezes tem a cirurgia como é rápida, então a gente precisa ter um número significativo de material justamente para dar conta ali do processo ali diário ali do procedimento cirúrgico. Eu queria... além de, acho que vai em encontro com o que o Eric estava falando, além de ser procedimentos muito dinâmicos, e aí a gente precisa ter uma quantidade ideal de material para conseguir fazer esse rodízio, e são materiais caros, né? Eu acho que é importante também a peculiaridade da oftalmologia, que são, além de todo, complexo por toda essa questão do lume e tal, mas são materiais microscópicos, né? Isso aí. É uma cirurgia microscópica. Então, se você comparar com uma cirurgia geral, uma cirurgia ortopédica, né? Caramba, então, você precisa até de lupa, às vezes, para perceber se aquele material tá de fato limpo ou não, né? A gente falou um pouquinho de endoftalmite, a gente agora me veio que um diagnóstico diferencial é a síndrome tóxica do segmento anterior, que é um quadro inflamatório, né? Que pode ser pode ser causada por uma não limpeza ali adequada do material. Que são os resíduos que vão deixando ali. Então, uma questão da TAS, né? Que a síndrome tóxica, né, do segmento anterior, porque antes tinha uma cultura muito grande, falar assim, não, pode ser resíduo detergente enzimático, né? E aí os estudos vêm demonstrando que não, que tem uma questão relacionada ao controle da água, né? Sim. Porque às vezes também, dependendo de onde nós formos trabalhar, né? Se eu não tiver uma qualidade boa de água, se a água for rica, né, em ferro, ou se tiver um controle ali dos sais minerais ali da água, de todo o componente, isso pode ficar nos materiais e causar um impacto. Inclusive, em relação à substância química, e aí pode até ser uma falta de enxágue, né? Se não enxaguar o material de maneira adequada, pode ficar detritos ali, e aí pode causar também a questão da TAS. Então, a TAS, ela até um pouco confundida, né, com a endoftalmite, né? Será se é inflamação da membrana? Será se não é inflamação da membrana? E aí, alguns colegas falam assim, não, mas dependendo das características daqueles doentes, eu acabo entrando com antibiótico e não coleto material. Então, a endoftalmite, ela de fato, ela é difícil de ser diagnosticado isso na prática, né? E aí a gente consulta, né, o CVS de São Paulo, que lá eles colocam alguns critérios que são critérios importantes, né? Porque para nós controlador de infecção, como que nós vamos buscar? Porque por vezes esses pacientes eles voltam no consultório, ele não volta, né, no hospital. E aí, como que a gente pode fazer essa vigilância cirúrgica, né? Então, tem todas as questões que são esses desafios aí da prática profissional em relação. Então, a gente acabou misturando aqui algumas questões, mas a gente precisa ter todo esse monitoramento, e aí desde a chegada, na primeira consulta, né, desse paciente lá no consultório, até a sua saída e os cuidados e as orientações que nós devemos dar a esse paciente na sua alta pós-procedimento.
Perfeito. O assunto é longo, viu? A gente lembra que eu falei que a gente não ia conseguir terminar? A gente já tá caminhando já para terminar, mas tem gente assistindo a gente ao vivo. Você que tem aí dúvidas, pode colocar no nosso chat aí. A gente vai registrando, a gente vai disponibilizar essa discussão na próxima semana. E aí você deixando aqui as suas dúvidas, a gente pode dar tempo para responder. Tá na próxima semana você convidar também os seus amigos para entender um pouco mais e discutir conosco sobre esse assunto tão importante, porque a gente quer cuidar dos nossos olhos, não quer ter risco nenhum Com certeza. em procedimentos cirúrgicos dos nossos queridos, dos nossos e dos desconhecidos também que estão ali confiando no nosso cuidado, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, eu falo com os técnicos, com a equipe que está envolvida no trabalho conosco. Tem uma história do lado de lá. Então tem uma história, não é a tua história, e você vai passar na vida dele, e ele, né, mas tem uma história, uma mãe, é um pai, e eu falo isso porque eu penso que hoje a gente é da área de saúde, a gente entra nos hospitais, entra nas clínicas, a gente consegue discutir, mas a maioria não é, a massa não é, são totalmente leigos, então eles confiam cegamente na gente, né, no que a gente faz, eles estão ali bem confiantes. Então eu acho que a gente tem que pensar nessa questão. Uma outra questão que eu gostaria de falar aqui também, que está relacionada ao serviço de saúde, essa qualidade, prevenir essa infecção, é fazer uma pergunta. A gente estava numa reunião ontem, eu falei sobre isso, é fazer uma pergunta para o profissional, para o próprio paciente, uma pergunta simples, que talvez leve à reflexão de um cuidado melhor, de um cuidado pessoal melhor. E a pergunta é assim, isso faz sentido para você? Porque quando, por exemplo, um paciente vai pegar um colírio, vai fazer um procedimento que a doutora Letícia orienta, se não fizer sentido para ele, ele não vai fazer direto. Ele vai fazer uma vez, vai fazer 2 vezes, mas aquilo não está na cerne. E aí o profissional, a mesma coisa. Na educação continuada que a doutora Letícia falou, é muito importante a gente estar no treinamento contínuo, né? A gente fazer a pergunta ao profissional, isso faz sentido para você? Esse processo faz sentido? Porque se não fizer sentido, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, depois não vai fazer mais. Então, eu acho que o treinamento ele é importante, ele é necessário para prevenir as infecções. A gente faz treinamento direto, né, Gabriel? O tempo todo a gente está fazendo treinamento. Estourou um surto, qualquer coisa é treinamento, um produto novo, treinamento. Sim. Mas a pergunta que a gente deve fazer é, isso faz sentido, João, para você? Maria, isso faz sentido para você? Então... E o que eu costumo também muito fazer na prática, né, é aproveitar momentos oportunos. Se a gente está lá no posto de enfermagem fazendo uma observação do centro cirúrgico e deu uma baixa, só tem 2 salas funcionantes, uma sala funcionando, eu tenho 3 técnicos sentados ali observando junto comigo. Gente, vamos aqui, vamos reunir aqui rapidinho, vamos conversar sobre isso. E aproveitar esses momentos pontuais para a gente trabalhar conscientização, né? Porque no meu ver, a equipe, ela adere muito aos processos quando eles estão conscientes dos processos. E aí eu posso ter um POP perfeito, muito bem estruturado, muito bem descrito. Mas se a galera, os colaboradores, eles não estão conscientes daquele processo, para que serve aquele processo, eu não vou ter adesão. E aí eu vou ter as coisas muito bonitas no teórico e na prática eu vou ter profissionais trabalhando fora do que está descrito no POP, né? Então, acho que trabalhar a conscientização nesses momentos oportunos e que eu vou ter hoje, amanhã, talvez depois de amanhã eu não tenha, mas eu sei que 2 dias atrás eu peguei 2 equipes, eu peguei metade de uma equipe, e aí a gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não consegue conscientização de um dia para o outro, é mudança de cultura. E às vezes os trabalhadores trabalham em 2 unidades de saúde, em 3, e em uma eles têm esse processo a seguir rigorosamente, em outro não, e aí eles vão se adequando de acordo com o que é cobrado em cada unidade, né? Sim. Então acho que trazer isso na conscientização é uma forma facilitadora de adesão aos processos e melhora da qualidade assistencial. Sim, então a Letícia está lá com a equipe dela lá, confiante que o instrumental está chegando ok para ela fazer cirurgia, não é? Ela confia o quê? No profissional que está lá no CME. Sim. Né? Então, o pessoal da CME está lá preparando material para um desconhecido. Sim. Então, como é que é para ele isso, né?
Eu acho que é uma conversa para um outro momento, mas é uma conversa que eu acho que a gente, como gestor, como responsável por equipe e serviço, precisa... E é interessante nessa questão da equipe, que quem está no SME e outro dia está na sala, para ele entender, né, a dinâmica, as etapas, né, o que ele faz ali que influencia ali. Rodízio, né? Isso mesmo, perfeito. Agora uma questão, só para a gente também fazer um briefing, né, só uma pequena reflexão, porque nós estamos agora no mês, né, do Dia Mundial da Segurança do Paciente, né? Então aqui a gente abordou em relação à mudança de cultura, né? Porque a mudança de cultura é a cultura não punitiva, né? Porque a gente também não pode esquecer que somos seres humanos e em algum momento nós vamos errar, né? Seja o enfermeiro, seja o técnico, seja o paciente, seja o médico, é uma cadeia, né? Porque nós somos humanos, né? E nós somos passíveis a erros. E os protocolos, eles precisam estar muito bem estabelecidos, né? Desde a lateralidade, que é uma questão importante, né? Porque às vezes você vai dizer, Eric, vou operar um olho que está com catarata, mas será se é aquele olho de fato? Sim. Então, a questão dos protocolos de cirurgia segura são importantes dentro desse contexto, né? Os checklists da cirurgia é importante, porque às vezes a gente fala assim, nunca vai acontecer, né? O momento da pausa, né? Sim. Do sign-in ali, no momento em que a gente pode ter oportunidade de uma última checada, né? Do double check, né? Sim. Da pessoa perguntar, olha, é o olho direito de fato? É o olho esquerdo? Né? Será se de fato é esse paciente que vai fazer a catarata, né? A cirurgia de catarata? Porque teve uma unidade, por exemplo, que a gente estava com 3 Maristelas, né? Então só mudava o sobrenome, né? Então tem essas questões, essas particularidades que a gente precisa reafirmar todos os dias, estabelecer esses processos, quando houver isso, né, estudar estratégias de forma que a gente consiga diminuir a possibilidade do erro, né? E aí a gente fala em relação aos incidentes, porque como ele está muito rápido, né, e são cirurgias rápidas, isso facilita muito maior a facilidade, né, e a probabilidade de ter algum erro, né, de algum esquecimento, ele é significativo. Sim. Então, nós precisamos ficar atentos a essa questão. Uma coisa que eu acho até que eu talvez já aplicasse, mas que eu aprendi, ouvindo vocês mesmo, acho que alguma oportunidade aí é não culpar, né? Porque quando acontece um erro, é o erro da equipe, né? Porque passou, né? Foi passando até de fato acontecer, né? Então não é, né, achar um culpado, é entender o que está acontecendo para melhorar isso, né? Eu sempre trago para a prática, né? Porque vocês estão aí na teoria e eu estou aqui na prática. Além dessa questão de ser um órgão bilateral, tem essa questão, né, tem a questão da lente, né? Quando o paciente vai operar cirurgia de catarata, aquela lente quase personalizada para ele. A gente faz exames no pré-operatório, mede a curvatura da córnea, mede o comprimento do olho e vai dar aquele grau específico para aquele paciente. E aí, se você vai ter lá 20 cataratas num dia, né, isso tem que estar muito certo. E uma coisa que a gente vai pegando, assim, né, vai vendo como é que funciona melhor. E assim, há um tempo atrás, a gente instituiu lá o seguinte, que quando eu vou operar, eu confiro a ficha do lado de fora e confiro a lente, né? Então, a lente tá, aquele grau é o grau que eu escolhi, aquela lente que eu escolhi para aquele paciente. Uma vez que eu tô na mesa cirúrgica, me entregam a lente. E aí, né, como é que eu vou saber se estão me entregando ali? Não consigo ver na lente exatamente, né, se ela está correta. E aí o que a gente mudou, a gente deixa o mapa cirúrgico ali bem próximo do instrumentador, então o circulante, o técnico que for entregar, ele confere, ele fala em voz alta, o instrumentador confere, me fala, e eu falo, é isso mesmo. Então com isso a gente, né, a chance da gente errar fica... quase inexistente, né? Até passando pela mão de diversos profissionais, né? Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente usa a teoria do queijo suíço. Exato. Que aí vão passando por diversas esferas até chegar no ponto final, que é ali o paciente que está passando pela cirurgia. Então, trabalhar a cultura não punitiva e entender, de fato, onde foi o erro do processo é a chave importante para a gente poder ajustar as rotinas e fazer com que isso não ocorra mais, né? Porque é esse o objetivo. A preocupação da gente é prevenir sempre, né? Com esses processos todos. Então, a gente já está caminhando para o finalzinho aqui. A gente queria só, na realidade, parar um pouquinho para poder pensar o que a gente, como profissional de saúde, pode estar elegendo como uma oportunidade de melhoria
para o serviço oftalmológico propriamente dito, né? O que você, Eric, doutora Letícia, o Gabriel, pensam assim, a gente tem N coisas que a gente poderia falar, mas uma que vocês pudessem selecionar, que seria pontos de melhoria para um serviço oftalmológico, uma clínica oftalmológica. Eu começaria falando de fluxos, né? Ter fluxo bem estabelecido e uma equipe bem treinada, eu acho que são 2 pontos importantes para a gente evitar aí de início já uma endoftalmite ou qualquer evento adverso com o paciente dentro da clínica ou hospital oftalmológico. Acho que se a gente tem fluxos bem definidos e equipes bem treinadas, são pontos chaves. E aí eu falo disso de N experiências que a gente tem enquanto controlador de infecção, enquanto consultor, em N empresas, né? Fluxo e treinamento, para mim, são 2 pontos que, se a gente estiver muito bem estruturado dentro do serviço de oftalmologia, a gente consegue aí reduzir cada vez mais as endoftalmites que já são raras, mas que podem ocorrer, né? Perfeito. Eu acho que a questão da cultura, né? A cultura organizacional, ela está muito envolvida, porque aí acaba complementando o que o Gabriel coloca, porque a gente tem que ver todas essas circunstâncias de um prisma onde a gente sempre encontrar pontos de melhorias, né? Porque a maneira punitiva, ela não vai conseguir ter uma organização, porque às vezes a gente vai tirar, né? Manda o funcionário embora, ou alguém troca o funcionário de lugar, mas se nós não tivermos essa mudança, esse entendimento associado aos fluxos, a gente não consegue um resultado satisfatório. Perfeito. Eu acho que é muito por aí mesmo. Eu acho que todo serviço médico e cirúrgico, né, de oftalmologia, tem que buscar aí uma equipe capaz de dar essa assessoria, né? Eu acho que quando você tem esses processos claros, né, quando a equipe está consciente, você fica mais tranquilo, né? Você, como cirurgião, fica mais tranquilo de fazer ali o seu trabalho, de se concentrar ali, sabendo que está tudo dentro de um ambiente controlado, né? E que você está proporcionando aí o melhor para o seu paciente, né? É aquilo, né? Por mais que a gente faça muitas cataratas, cada um tem a sua história, né? A visão é um sentido primordial aí, né? Então a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, né? Perfeito. Muito bom, gente. E tem um outro questionamento aqui para a gente fechar, que fala sobre o recadinho que você queira dar para quem está nos assistindo nesse momento, né? A gente tem vários recadinhos, né? Mas você é um recadinho particular, uma coisa que você gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque eu falo o seguinte, a gente treina 10, 20, 30 pessoas presencialmente. E a gente tem hoje a tecnologia que nos ajuda muito a alcançar muito mais gente no recado que a gente gostaria que fosse multiplicado. Então, esse é um momento que você possa dar um recado nesse sentido do serviço de saúde, no que se refere à prevenção de infecção, no que se refere a um cuidado mais seguro, a gente deixar um recadinho para quem está nos ouvindo agora. Eu começaria trazendo para o colaborador, né? É sempre muita atenção durante os processos que nós estamos realizando, certificar de que, de fato, o que eu estou fazendo é o melhor e ter o senso crítico, né? Será que o que eu estou fazendo agora é de fato melhor? Será que eu não posso contribuir com uma ideia, uma nova sugestão para melhorar esse processo? Será que o paciente está de fato seguro nas minhas mãos? Quando a gente traz isso para o colaborador, eu acho que a gente mantém aí e aumenta ainda mais a segurança do paciente dentro dessa instituição de saúde. Então, eu acho que trazer isso para o colaborador seria a minha mensagem hoje. Eu colocaria que é acreditar nos processos, né? Às vezes a gente está com um problema, né? Assim, dentro das unidades, e a gente acredita que às vezes uma nova tecnologia vai resolver o problema, né? Um novo produto, novos profissionais. Mas o que a gente tem que ter noção é o seguinte, se nós não tivermos, né, processos muito bem estabelecidos, fluxos bem desenhados, nós não vamos conseguir aí uma positividade em relação às ações com bons resultados. Então, é isso. Bem, eu vou fugir um pouquinho aqui da relação dos colaboradores com os controladores de infecção e falar um pouco da relação com os pacientes, né? Há um tempo atrás, até uns 5 anos, eu fui fazer
fazer um curso de gestão em administração em saúde, porque a gente é médico, mas a gente acaba sempre se metendo um pouquinho, né, quando dá tempo na parte administrativa. E aí, no final do curso, eu tinha que fazer um TCC e eu escolhi o tema como a mudança da relação médico-paciente nos dias de hoje. Isso, nos dias de hoje era antes da pandemia, então provavelmente algumas coisas já mudariam aí, mas o ponto é que é muito diferente, né? Como era a relação médico-paciente antigamente para hoje, né? Antes eu acho que o médico era tipo uma entidade, né? Então o que ele falava estava certo e era inquestionável e era uma relação de confiança assim total, né? E pro bem ou pro mal, hoje em dia todos estamos mais informados, às vezes não tão bem informados, mas com muita informação, não necessariamente verdadeiras e confiáveis, mas então o paciente que chega hoje no consultório é muito diferente, né, de antigamente. Então ele já chega muitas vezes com informações, questionando, e tem um lado ruim, que é você se sentir questionado, e a gente tem que entender, claro, faz parte, né, eu acho que mudou, a gente não tem mais aquela simetria, né, e tentando ver o lado positivo, se o paciente entende melhor, volta para a questão da conscientização, né? Tanto da equipe quanto do paciente também. Se o paciente entende aquilo, né, a gente consegue dividir responsabilidade, né? Compartilhar aí, essa responsabilidade. Então, quando o paciente vai operar, ele assina lá um termo de consentimento. Aquele termo, né, para qualquer cirurgia é igual o bolo de remédio. Se você lê, você não toma. Se você lê o termo de consentimento, você não quer operar, mas você tem que operar, né? Então, quando ele pergunta, mas qual o risco? Tem risco? Você tem que falar, tem risco. É pequeno, é muito pequeno, mas tem, né? Um risco de endoftalmite, de você ter uma infecção, né? Você não quer assustar o seu paciente, mas você não pode omitir aquela informação. E voltar naquela questão, como se preparar para a cirurgia para evitar, né? Diminuir o máximo esse risco que já é pequeno, né? Não dá de falar, não, catarata é uma coisa simples, banal, vai lá e faz, não vai dar nada. Não é assim. É uma cirurgia rápida, porém complexa e com risco que da visão, né? De perder a visão. Então, eu acho que essa responsabilidade compartilhada aí é um ponto positivo, já que a gente tem tanta informação, né? Eu acho que é super válido a gente dividir isso com o paciente, fazer ele entender, né? E por esse caminho aí. A gente ouviu um pouquinho mais da história da Moura Brasil com a doutora Letícia, então, palavra. Nádia falou que ouve desde mais nova, né, sobre o colírio, né? E é muito comum os pacientes ainda fazerem essa associação, né? Na verdade, Dr. José Cardoso de Moura Brasil foi quem criou o colírio, né? Que foi um oftalmologista muito importante para o desenvolvimento da especialidade no Brasil, né? Nasceu no Ceará, conseguiu ir para a Europa, retornar ao Brasil e realmente ser um pioneiro aí no desenvolvimento da oftalmologia e criou o colírio, né? Muitos pacientes acham que a gente ainda detém aí, na verdade eu nunca fui dona do colírio, isso já há muito tempo, né, que já foi vendido para um laboratório, mas eu sou a 5ª geração de oftalmologista na família, né? Apesar de ter essa tradição, né, não é exatamente assim como as pessoas imaginam, né? O meu pai é oftalmologista, é claro que muito influenciada por ele, né? Eu acabei fazendo essa especialidade, mas não era porque era filha, não, porque se ele encontrasse qualquer um fazendo vestibular na época, ele convencia que tinha que fazer oftalmologista, porque é um apaixonado mesmo pela profissão, né? E apesar dele ser a 4ª geração de oftalmologista na família, o meu pai, o meu avô faleceu cedo, meu pai estava na faculdade, eu não tive a oportunidade de conhecer meu avô, e outro dia até é curioso que a gente vai descobrindo aos poucos, né, a história, né, e eu falei, mas você já sabia, né, que você ia fazer oftalmologista já, né, pelo seu pai, você queria fazer? Ele, não, depois que o meu pai morreu, que eu realmente resolvi fazer oftalmologia, né, e meu avô morreu relativamente cedo, então ele não foi um oftalmologista que conseguiu
academicamente, ser um expoente, assim, na oftalmologia. Então, o meu pai começou com um consultório muito pequenininho, né, sem muito apoio, assim, né, no Sobrado, na Uruguaiana, e acreditou muito naquilo, né, e aí acabou, depois a gente... ele foi, em 1994, ele foi para Rua México, eu era criança ainda, né, mas tenho aí algumas memórias. Com alguns amigos, né, colegas oftalmologistas, né, fundaram mesmo a clínica ali, e aí a gente vai para 30 anos, né, e hoje a gente tem uma equipe muito grande, né, então é gratificante, é bonito de ver, assim, a trajetória, né, e de alguma forma fazer parte disso. Muito bom. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho já. Agradece a todos vocês, tanto a doutora Letícia, Eric e Gabriel, a presença nessa discussão. A gente tem assim, blocos diferentes, porque os temas voltados para a oftalmologia eles são extensos e são complexos, e são bons de conversar, de discutir. É assim que a gente aprende, é que a gente desenvolve mais, que amplia a visão no que se refere ao cuidado em saúde, o que a gente mais quer. A gente quer agradecer a todos vocês, agradecer também ao Carlos Marinho, né, que esteve aqui conosco logo no início, mas por esse ambiente, por toda a equipe que está nos assessorando aí, ao Hector, ao Igor, que está nos assessorando, a gente agradece muito e a gente quer fomentar ainda mais esses encontros técnicos. A intenção maior não é a gente aprofundar tanto porque não dá tempo, né? Não é uma aula, é uma conversa para conscientização e compartilhamento de conhecimento, mas a intenção maior é a gente conseguir fomentar nas pessoas a discussão técnica, o conhecimento, que através do conhecimento vai trazer para a gente mais segurança na assistência. Se eu sei o que eu estou fazendo, se eu tenho um ambiente favorável para eu aprender, se eu tenho uma gestão que me ouve, eu consigo ter um resultado muito melhor. Então, eu não sei algo, eu não entendo algo, porque pode acontecer, a gente já fala o seguinte, vai passar a vida toda estudando e não vai saber tudo mesmo. Então, a gente fomentar isso é o que a gente tem interesse de fazer no vídeo, do Carlos Marinho, doutora Letícia, Eric e Gabriel também. A gente quer convidar vocês a participarem do nosso canal no YouTube, não posso deixar de convidar, né, Eric, para você se inscrever no YouTube da Inovid. A gente já tem lá várias aulas, encontros, discussões técnicas bem legais para você poder estar participando conosco. Se tiver alguma dúvida nas aulas já gravadas, mande pelo chat que a gente vai responder. E todas as quintas-feiras a gente tem reunião, encontro live com convidados, onde a gente discute temas importantes, emergentes. E a gente também pede a você que mande algum tema que você acha interessante da gente abordar. A gente vai colocar na nossa listinha aqui para a gente discutir algum dia, alguma dessas quintas-feiras, né? Convidar você a participar da comunidade Inovid. A gente tem um grupo muito ativo no WhatsApp, né? Onde a gente discute temas como esses, novas legislações, manuais. É bem ativo o nosso grupo, nossa comunidade Inovid, então você está convidado a participar. Logo abaixo ali do Instagram da Inovid tem destaques, tem escrito comunidade, então vá até lá, participe conosco, entre no grupo de WhatsApp. Outro convite que a gente faz também é você que gosta e que quer estudar cada vez mais a publicar o seu trabalho no blog da Inovid. Por quê? Pequenos relatos de experiência que você tenha na sua unidade vai contribuir para o seu colega que está noutra unidade, talvez enfrentando problemas semelhantes. Então, descreve o seu relato de experiência, manda para a gente vai publicar no blog da Inovid com o maior prazer, você vai receber o seu certificado, isso é bom para compor da sua carreira, o currículo. Então a gente dá esse retorno para vocês também. E eu não posso deixar de falar sobre um ambiente que a gente está criando, que é a loja Inovid, onde a gente tem várias buscas que a gente observa de uma forma geral como referências para você compor o seu relatório técnico, você ter uma mentoria com especialistas em controle de infecção, tanto enfermeiro, farmacêutico e médico, infectologista, e produtos também, infoprodutos que você pode facilitar um pouco mais a vida do controlador de infecção. E aí a gente vai ter esse espaço que está bem bonito, né? A gente está bem animado com ele. Começamos a falar na rede, vem ajudar bastante o controlador de infecção e vem ajudar bastante os serviços de saúde, que não sabe quais caminhos tomar, e ali tem mentores bem interessantes para a gente com mais de 15 anos de experiência, para poder apoiar aí esse caminho árduo que é controle de infecção, mas de mãos dadas a gente consegue, né, chegar lá e diminuir bastante os riscos
Agradeço novamente a todos e a gente vai falar um pouquinho do próximo, né, Gabriel? Exatamente, não pode deixar de falar do próximo podcast, acontece dia 4 de outubro, junto com o Dr. Gustavo e a enfermeira Michele de Menezes, que vão falar aí um pouco dos princípios para o bom funcionamento de serviços de saúde, né? Tá lá na seção 3 da RDC número 63, para a gente poder discutir aí o que a gente pode melhorar no funcionamento de serviços de saúde. Perfeito. Olha só, o título é comprido, é complexo, mas eu posso falar com vocês. É legal. Sim. É bom de eu discutir, é bom de falar. Então a gente convida você e tem um prazer de você estar aqui conosco aí ao vivo, um pedacinho aí do nosso encontro. Eu não posso deixar de falar sobre o filtro de segurança de paciente, gente. A gente está liberando aí na rede, mandei para a doutora Letícia hoje, né? Você tira uma foto e coloca assim, eu acho importante a segurança do paciente. Eu me importo com a segurança do paciente. Coloque entre aspas e marca aí no vídeo. Vamos falar esse mês todo sobre isso para chamar a atenção de todos nós, de todos os profissionais de serviço de saúde, que nós nos importamos com a segurança do paciente, ok? Um abraço grande, beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.